Dou início a essa sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento o nosso Corregedor Nacional, ministro Mauro Campos Belmarques, bem como os conselheiros Caputo Bastos, José Rotondano, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Chouquer, Ulisses Rabaneda, Marcelo Terto e Silva, Daiane Nogueira de Lira e Luiz Fernando Bandeira de Melo. Cumprimento o senhor Subprocurador-Geral da República, Dr. José Adonis Calu de Araújo Sá, e temos hoje um novo representante da Ordem dos Advogados, Dr. Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Seja bem-vindo entre nós. E cumprimento a nossa secretária-geral, doutora Adriana Cruz. Registro a presença das desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Lídia Maegima, presidente, e desembargadora Ana Lúcia Lourenço, corregedora da Justiça. Muito prazer, sejam muito bem-vindas aqui entre nós. Prazer. Falamos brevemente no intervalo. Okay? E registro a presença do presidente da AMB, Frederico Mendes, do presidente da JUF, Caio Castagini Marinho, e também da doutora Dayana Lanes Andrade, diretora de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da ANAMAT, doutora Eunice Haddad, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda. Doutor Tiago Elias Massad, doutora Janiara Maldaner Corbeta, doutor Carlos Alberto Martins Filho, doutor Marcel Ferreira, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Todos muito bem-vindos aqui. Registro igualmente a presença dos diretores do Jus Brasil, Luiz Paulo Bacelar de Pinho, e do doutor Pedro Henrique Colombini Del Pino, gerente de Relações Institucionais. Queria justificar o atraso. Nós estamos desde as 10 horas numa longa e complexa reunião administrativa, resolvendo questões importantes, inclusive um debate sobre a igualmente complexa resolução de inteligência artificial, fruto de um trabalho exaustivo do conselheiro Bandeira, mas um tema que ainda mobiliza paixões e dúvidas, e por isso, nesse debate, nos atrasamos o início da sessão. A propósito da presença dos diretores do Jus Brasil aqui, gostaria de anunciar o lançamento de uma importante ferramenta para juízes e servidores de todo o país. Trata-se de serviço gratuito de consulta ao repositório de jurisprudência da plataforma Jus Brasil, por meio do portal JusBR. O portal JusBR é o nosso portal único do Poder Judiciário e, no âmbito do portal único do Poder Judiciário, haverá acesso gratuito ao repositório de jurisprudência do Jus Brasil. O lançamento desse instrumento só foi possível pela assinatura de um acordo de cooperação técnica firmado com a Jus Brasil, que colocará à disposição o acesso gratuito de todo o repositório centralizado de jurisprudência na plataforma única do Poder Judiciário. É uma parceria público-privada, uma iniciativa inovadora que reduz custos internos do Poder Judiciário e fomenta a criação de novos produtos no mercado úteis à advocacia e ao ecossistema de justiça. Na medida em que o novo Código de Processo Civil criou um modelo com precedentes vinculantes e há precedentes qualificados, como as decisões do Supremo em ações diretas em repercussão geral e as decisões do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos, tornou-se especialmente importante no Brasil a capacidade de localizar os precedentes e, portanto, ter uma ferramenta abrangente que facilite este acesso é extremamente importante. Estamos muito felizes com a parceria e agradecemos a presença do Dr. Luiz Paulo Pinho, cofundador do Jus Brasil,
e Pedro Henrique Colombini Delpino, que é o gerente de Relações Institucionais do Jus Brasil. Obrigado pela presença, obrigado pela parceria, que eu tenho certeza que dará bons frutos. Indago dos eminentes conselheiros se todos estão de acordo com a ata da sessão anterior que foi postada online. Não havendo divergência, declaro-a aprovada. Submeto ao plenário as propostas de boas práticas constantes do SEI 06312120 para publicação no portal do CNJ. Não havendo divergência, declaro aprovada. Informo que o item 12 da pauta foi retirado a pedido do conselheiro Marcelo Terto. Chamo para julgamento os itens 2 e 3 da pauta. O item 2 é o processo administrativo disciplinar 804636 e requerente Conselho Nacional de Justiça, requerido João Bosco Costa Soares da Silva. É um processo administrativo disciplinar instaurado em face de magistrado do TRF-1 para apurar suposta infração disciplinar por manifestar-se de forma descortês e inadequada com relação a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. E o terceiro da pauta, o processo administrativo disciplinar 8044-66, também do conselheiro Bandeira, requerente ao Conselho Nacional de Justiça, requerido é o mesmo magistrado João Bosco Costa Soares da Silva, e aqui também é processo administrativo instaurado em desfavor do requerido para apurar suposta infração disciplinar para beneficiar pessoa com quem possuía vínculo pessoal em processo. A sustentação em ambos os casos será feita pelo doutor Felipe Botelho Silva Mauad, que já se encontra na tribuna. Conselheiro Bandeira, o relatório vai ser conjunto? É a proposta que faça o plenário, de forma que possamos avaliar a conduta conjuntamente, mas tem conclusões distintas, como explicarei. Mas então vou dar a palavra ao advogado para fazer a sustentação nos dois casos. Muito bem. Indago do doutor Felipe Mauad, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello para antecipação da parte dispositiva de ambos os votos. Pois não, presidente, agradeço. Em relação ao item 2 da pauta, já apregoado por Vossa Excelência, em que investigamos a violação dos deveres de urbanidade e cortesia, né, com membros do Ministério Público e do Judiciário, estou propondo uma pena de remoção compulsória da seção judiciária do Amapá. Em relação ao item 3, que investiga a quebra de imparcialidade numa específica operação policial, estou propondo a pena de censura. Obrigado, conselheiro Bandeira. Passo, então... Pois não, senhor... é verdade. Passo, então, a palavra ao subprocurador-geral da República, doutor José Adonis, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as conselheiras, os conselheiros. Cumprimento também hoje, especialmente, o doutor Pedro Paulo de Medeiros, que inicia o seu período aqui representando o Conselho Federal da OAB. Cumprimento a defesa, a secretária-geral, todos os servidores e advogados. Senhor presidente, eu não conheci pessoalmente ainda o juiz requerido neste processo disciplinar, nos dois. Mas há muitos anos leio em peças de processos que transitaram pela Procuradoria relatos de infindáveis processos disciplinares, investigações criminais, enfim, de problemas envolvendo a conduta desse magistrado. O primeiro caso diz respeito a referências ofensivas do magistrado a membros do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário da Justiça Federal que ele integra. Essas manifestações foram feitas em resposta em correições parciais propostas pela Procuradoria da República no Estado do Amapá
e em processos, investigações disciplinares instauradas na Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a partir de representações também formuladas pelo Ministério Público Federal. O tempo é escasso para ler tantas declarações que estão transcritas no voto do ministro corregedor, de instauração do processo disciplinar, e também no nosso parecer escrito. Mas eu peço vênia aqui para fazer breves referências. No início, na resposta na correção parcial, o magistrado disse: são desprovidos de sensatez jurídica com repugnante tentativa de se atribuir comportamento incompatível à honra e à conduta profissional deste magistrado. Mais adiante diz: tais membros do MPF, apegados e ultrapassados formalismos processuais, tentam de maneira recorrente sabotar a jurisdição e a efetividade de direitos sociais. Há uma espécie de miopia ou até mesmo de má-fé por parte dos signatários, o que pretende o incauto Nesse Neófito, procurador da República no Amapá, é, portanto, inaceitável, pois visa reduzir os magistrados de primeira instância à ridícula condição de carimbadores de papel. Mais à frente, já em um procedimento da Corregedoria, o magistrado diz: no outro giro, gostaria de, com tristeza, realçar o vínculo profano entre a corregedora, cito o nome da corregedora do TRF, e membros do MPF, com vista a molestar a minha dignidade funcional. Mais adiante diz: reafirmo que os procuradores da República lotados no Estado-membro do Amapá são, em sua esmagadora maioria, completamente despreparados para os cargos públicos que ocupam. O nível de alienação mental desses membros do Ministério Público chega a ser assustador e de causar preocupação e perplexidade. Mais adiante digo e repito, são os complexos despreparados e estou, inclusive, sendo eufemista. Senhor presidente, mais adiante, também em outra correção parcial, disse o magistrado: trata-se em relação ao procurador, trata-se de um paraquedista alienado, autista, que demonstra não ter domínio e a mínima noção do imenso trabalho que foi para o Judiciário Federal presidir a pretensão, e se refere a ação civil pública que gerou a correção parcial acerca da ausência de decisão do magistrado sobre incompetência da Justiça Federal. E mais adiante, é muita falta de pés no chão, ausência de consciência social, autismo, alienação mental, ingressar nessa corregedoria com uma medida tão temerária, irresponsável e desumana. O que pretende o incauto Nesse Neófito, procurador da República no Amapá. Também, em outro procedimento, em outros autos que se refere exatamente ao item 3 da pauta, que gerou uma representação de natureza criminal dos procuradores contra o juiz, o magistrado respondeu. Eu leio aqui do próprio voto do ministro corregedor na instauração do processo disciplinar. Portanto, o verdadeiro propósito da representação em desfavor deste juiz é tentar esquemotear dessa corregedoria o censurável conluio ou ajuste inconstitucional entre juiz e membros do MPF em detrimento de direitos individuais constitucionais. Ou seja, o magistrado aqui não está apenas atacando os procuradores da República, como falando de conluio desses procuradores com o magistrado colega dele. Essa é a lógica da representação formulada pelos membros do Ministério Público Federal em desfavor deste magistrado, ou seja, o objetivo é criar uma cortina de fumaça para ocultar a atuação parcial, tendenciosa e inconstitucional do juiz da 6ª Vara Federal. Essa imputação feita contra o colega dele, titular de outra unidade jurisdicional naquele estado, que buscou atender à finalidade política na prisão cautelar do superintendente do DENIT, o que revela a conduta inadequada de agentes públicos e nefasta promiscuidade entre membros do Parquet Federal e o magistrado da 6ª Vara Federal. Senhor presidente, fiz uma breve leitura das muitas declarações do magistrado ofensivas aos seus colegas da Justiça Federal, inclusive da Corregedora, e de membros do Ministério Público Federal com atuação naquele estado. E lembro aqui o que disse o corregedor no seu voto na instauração do PAD, referindo-se aos direitos, aos deveres do magistrado que não foram observados pelo magistrado requerido neste processo disciplinar.
Diz o voto do corregedor: convém rememorar que os deveres de urbanidade e cortesia, bem como a vedação de procedimento incompatível com a dignidade, honra e decoro de suas funções, não se limita ao exercício da atuação jurisdicional pelo juiz, sendo inerentes à dignidade da magistratura, reverberando, inclusive, na vida privada do magistrado. Portanto, impõe-se ao magistrado, no exercício da função jurisdicional ou fora dela, o respeito aos aludidos princípios. Ao revés, a prova dos autos revela que a conduta descortês do magistrado foi praticada com a intenção de agredir as autoridades envolvidas e fazer juízo depreciativo sobre a atuação profissionais destas. Senhor presidente, neste caso, a manifestação escrita da Procuradoria da República, da PGR, assinada por uma colega nossa, a doutora Paula, que também substitui o PGR nas sessões do CNJ, foi pela aplicação da pena de censura. Mas eu considero, com todas as vênias, mais adequada a proposta feita pelo relator, conselheiro Bandeira, que resolve em melhor nível o problema criado por este magistrado em mais de uma década de atuação naquele Estado, como já me referi aqui. São muitos os procedimentos que envolveram, que trataram de apuração de condutas deste magistrado, que, quando deparou na sua vida funcional alguma medida de outras autoridades desfavoráveis ou que o desagradasse, reagiu da forma como estamos vendo neste processo disciplinar. Eu lembro aqui que o juiz requerido neste processo administrativo disciplinar chegou a ajuizar mais de uma vez ações penais privadas no Superior Tribunal de Justiça contra procuradores regionais da República e até mesmo contra um ex-vice-procurador-geral da República, o doutor Luciano Maia. Essas ações privadas propostas por este magistrado foram todas elas rejeitadas unanimemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao item 3 da pauta, senhor presidente, é exatamente o caso que gerou a representação dos procuradores contra o juiz e subsequentemente, a resposta ofensiva desse magistrado que responde ao processo administrativo disciplinar. O que aconteceu nesse caso que gerou a representação de natureza criminal? O juiz federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Amapá deferiu, a pedido do Ministério Público Federal e também mediante representação da Polícia Federal, medidas cautelares de natureza penal, inclusive o afastamento e prisão preventiva de um ex-dirigente do DENIT naquele Estado. O juiz federal deferiu as medidas solicitadas pelo Ministério Público Federal e também objeto da representação da Polícia Federal e determinou a expedição dos ofícios necessários e dos mandados. Ocorre que o juiz, depois de despachar esses expedientes na sexta-feira, iniciou seu período de férias. E, na substituição aquele ofício judicial, iniciou exatamente o doutor João Bosco, o juiz que é requerido neste processo disciplinar. Está fartamente demonstrado nos atos, com toda clareza, que o juiz passou a assinar os mandados expedidos em cumprimento da determinação do juiz que entrara de férias, da 4ª Vara, passou a assinar os mandados sem qualquer indagação, até o momento em que apareceu o mandado com o nome exatamente do dirigente do DENIT naquele Estado. Quando o juiz deparou esse mandado de prisão e de afastamento contra esse agente público do DENIT, ele parou e determinou que remetesse para ele os respectivos autos. 2 dias depois, ele revogou a decisão do magistrado da 4ª Vara que determinaram o afastamento do cargo e a prisão preventiva. Ocorre que, passados mais dias, voltou um outro magistrado, que era o substituto na sequência da 4ª Vara, e reativou a decisão do respectivo titular, ou seja, determinou novamente a prisão e o afastamento do diretor do DENIT no Estado do Amapá.
O que é que causa espécie e representa a gravidade da conduta deste magistrado neste caso? Ele tinha estreita ligação com o diretor do DENIT, objeto desses mandados de prisão e de afastamento do cargo. Feitas as apreensões de celulares do dirigente do DENIT, a Polícia Federal descobriu diversas ligações entre o juiz e o diretor do DENIT, objeto dessa determinação de prisão e de afastamento, inclusive nesses dias em que foram expedidos os mandados pelo juiz da 4ª Vara relativa a uma decisão que foi revogada pelo juiz que é requerido neste PAD. Mais exatamente, o exame pericial no telefone nacional apontou que foram registradas 37 ligações pelo aplicativo WhatsApp entre o magistrado e Odinaldo de Jesus Oliveira, que é exatamente o dirigente do DENIT, objeto da investigação criminal e do mandado de prisão preventiva e de afastamento. Eu digo aqui no parecer, relevante notar que 14 dessas ligações ocorreram apenas no mês de junho de 2019, sendo 2 delas no período em que o requerido atuava na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, ou seja, exatamente no período em que ele substituiu o juiz que decretou as prisões e determinou o afastamento. Aqui no parecer também nós transcrevemos diálogo em que ele, numa cidade do interior, que é sede de uma vara federal onde ele estava substituindo, ele liga para esse agente público do DENIT, pedindo para ele mandar um carro buscá-lo, que ele estava na academia. Então, senhor presidente, conselheiras e conselheiros, a prova colhida neste processo administrativo disciplinar demonstra à sociedade que o juiz atuou revogando a prisão do seu colega em um caso em que está demonstrada com toda clareza a sua relação com o investigado e contra quem havia sido expedido o mandado de prisão e de afastamento do cargo. Senhor presidente, neste caso aqui, a manifestação do Ministério Público Federal foi, e reafirmo nesta oportunidade, que foi pela aplicação da sanção de disponibilidade de convencimentos proporcionais pelo prazo de 180 dias ao magistrado requerido. Então, em síntese, no processo do item 2, o nosso parecer foi pela procedência da imputação no PAD. Agora, nesta oportunidade, eu vou manifestar aderência à proposta do relator, não pela censura, mas pela remoção compulsória do magistrado, e no processo do item 3, pela aplicação da disponibilidade de convencimentos proporcionais pelo prazo de 180 dias. É o parecer, senhor presidente, pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Adonis. Passo, então, agora a palavra ao doutor Felipe Botelho Silva Mauad, pelo tempo regulamentar, dobrado se tiver necessidade. Obrigado, excelência. Excelentíssimos senhores conselheiros, ilustres membros do Ministério Público, demais servidores aqui presentes, colegas advogados, vou direto ao ponto aqui, parabenizando o doutor Calu pela sustentação. Acredito que os pontos fáticos essenciais ao entendimento da questão já foram colocados. Com relação ao segundo PAD, excelência, aquele que versa sobre manifestações rudes do magistrado com relação a membros do Ministério Público e também a membros da magistratura, excelência, eu só queria pontuar que todas essas manifestações que foram feitas pelo requerido, elas tiveram um contexto de uma defesa, né? Ele estava se defendendo em um procedimento correicional que tramitava em segredo de justiça. Então, o próprio MP, e esse tema foi tratado aqui no MPF, no ARESP 2.694.824 DF, no âmbito do STJ, o MP proferiu um parecer indicando que as informações ocorreram nos autos de um procedimento instaurado pela Corregedoria do TRF da Primeira Região, sem publicidade a terceiros, requisito necessário para a caracterização do crime de difamação. Então, excelências, todas essas manifestações, por mais que sejam questionáveis, né, sejam rudes, elas ocorreram nesse contexto de uma defesa de um magistrado. E isso já foi trabalhado em outras searas e entendeu-se ali que não teve a ideia de uma difamação, não houve a publicidade necessária para esse tipo de punição.
Então, é por isso que a defesa requer aqui não seja aplicada nenhuma pena ao magistrado. Por sua vez, excelência, quanto a outro PAD, que já trata acerca da revogação da prisão do senhor Odinaldo, um servidor do DENIT local, aqui eu só queria pontuar que não há uma relação de amizade entre o magistrado e o referido servidor. E por quê, excelência? Isso aqui é um contexto de uma cidade que é pequena, é Laranjal do Jari, não é uma grande cidade. E ali tinha uma ACP em que diversas autoridades realmente participavam de audiências públicas para solucionar uma questão pontual sobre pavimentação de uma rodovia local. Então, uma cidade pequena, todas as autoridades ficam no mesmo hotel, era comum esse trâmite, essa mensagem que foi levantada em tribuna, solicitando uma espécie de carona, era nesse contexto, havia esse hotel, todas as autoridades ali estavam presentes, era um procedimento comum entre as autoridades. E por quê? Porque Laranjal do Jari ainda tem uma peculiaridade que a travessia, às vezes, é feita por balsa. E o motorista aqui, que era responsável pelo transporte do magistrado, precisava usar esse serviço também, e o funcionamento dele se dava até às 22 horas. Então, nesse dia específico, havia sido liberado pelo próprio magistrado, e por isso também esse contexto, digamos, né, dessa carona, mas não era algo que denota uma relação pessoal entre o magistrado e o senhor Odinaldo. E também destaco aqui, excelência, que a decisão que revogou a prisão, né, proferida pelo magistrado em substituição, ela foi devidamente fundamentada. Entendeu-se ali que não tinha os requisitos da aplicação da prisão preventiva, mas todas as outras medidas foram mantidas. E aqui eu chamo a atenção em que, inclusive, o celular que foi apreendido, em que se pegou essa mensagem com relação a essa carona, foi proveniente dessa decisão que foi mantida pelo magistrado, excelência. Então, acredito que sejam esses os pontos a serem trazidos pela defesa na tribuna. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, pugnando, então, pela absolvição do magistrado em ambos os casos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe Mauad. Devolvo a palavra ao conselheiro Bandeira. Pois não, presidente. Mais uma vez, obrigado pela palavra. Cumprimento agora sim a todas e todos aqui presentes, em particular a doutora Lídia, nossa presidente na Justiça do Paraná. Os dois casos, portanto, versam sobre o juiz federal João Bosco, da seção judiciária do Amapá. E nesses dois processos são condutas distintas que estão sendo apuradas, um dos quais acarretou o afastamento cautelar que persiste, né, até o momento em relação ao magistrado. Na primeira hipótese, esta que gerou o afastamento cautelar, aliás, me refiro, portanto, ao item 3, né, da pauta, o que se investiga é a quebra da imparcialidade. Uma operação policial havia sido autorizada pelo juiz titular da vara, né, que assinou a decisão e saiu de férias. O doutor João Bosco assume a vara como substituto para assinar os mandados de busca e apreensão e prisão. Assina diversos mandados e um determinado nome, quando ele depara determinado nome de um então diretor do DENIT, né, com quem teria relações pessoais, e ele não assina e vira para o chefe de gabinete e diz: eu quero ver agora essa decisão. Isso que eu estou falando foi confirmado tanto pelo próprio João Bosco quanto pelo chefe de gabinete presente à cena. Então ele volta à decisão do colega, né, e por dela discordar, revoga essa decisão, rasga aqueles ofícios que já tinham sido assinados, né, e, portanto, a operação policial não acontece. Posteriormente, o outro juiz retorna à vara, defere as mesmas medidas e expede os ofícios e a operação policial aconteceu. Nos autos, uma série de elementos são trazidos, apontam uma carona que o magistrado teria pegado. Isso não sequer leva em consideração. No dia que nós temos que responder o processo disciplinar para aceitar uma carona num dia de chuva, realmente estaríamos complicados. Mas o fato que me preocupa realmente é, na hora... Porque, veja bem, o senhor corregedor, me parece que o juiz substituto ele pode rever, eventualmente, os atos praticados pelo juiz titular da vara, né? Se discordar pontualmente de uma decisão, ele não vai ser obrigado a cumprir uma decisão da qual ele intimamente discorda. O problema é o motivo dessa divergência. Porque ele vinha assinando 10, 20 mandados e, na hora que depara com seu amigo do DENIT, ele para, volta aos autos, reflui da decisão do titular, cancela os ofícios.
Porque talvez se essa divergência já existisse ab início, talvez ele devesse ter, no primeiro ofício, ter discordado, né, daquela decisão. Não foi isso que aconteceu, certificado isso que foi pelos depoimentos, pelas oitivas que nós escolhemos. Me parece, então, que aí houve uma quebra do princípio da imparcialidade, né, efetivamente, por conta daquele cidadão, né, o magistrado decide cancelar uma operação policial que já havia sido autorizada. Talvez ali o que coubesse eles declarar suspeito, impedido que fosse naquele caso, e passar o próximo substituto, né, para que sobre ela pudesse decidir. No outro caso, que envolve muito mais figuras, o magistrado investiga-se uma postura do magistrado reincidente, né, de usar de adjetivações bastante duras até aos seus colegas, em relação aos seus colegas, em relação a magistrados e em relação aos colegas do Ministério Público Federal, que chegaram, na verdade foi o próprio Ministério Público Federal que chegou a trazer inicialmente a reclamação disciplinar. Como bem relatado pelo meu queridíssimo Adonis, membro do Ministério Público Federal, isso chegou a gerar ações judiciais, né, entre o magistrado e os membros da Procuradoria-Geral da República que ali oficiavam, né, e gerou um clima dentro da sessão judiciária do Fórum Federal do Amapá de difícil convivência. Eu devo dizer isso porque quando eu fui ouvir, eu colhi os depoimentos pessoalmente, quando fui ouvir os demais magistrados e membros do Ministério Público que atuam na vara, mais de uma vez disseram: olha, doutor, se eu puder evitar perguntas pessoais sobre o magistrado, porque nós não nos falamos há anos, né, nós temos dificuldade de relacionamento. Isso eu ouvi dos próprios colegas, né, magistrados do Fórum. Não só um, mas vários, né? O que me leva à conclusão, depois de ver esses adjetivos que aqui foram narrados pelo doutor Adonis, que certamente a convivência do magistrado neste ambiente em que ele se encontra tornou-se maléfica à própria credibilidade, ao funcionamento do judiciário. Perceba-se que aquele outro elemento do outro processo da imparcialidade acaba gerando efeitos também nessa situação. Porque esse mesmo magistrado que não fala com os colegas, que tem uma péssima relação com o Ministério Público Federal, foi ele também que foi notícia dos jornais, né, por ter evitado assinar o mandado contra o tal diretor do DENIT, que está no outro processo. E isso, no contexto da sessão judiciária em que ele atua, né, gera uma descredibilidade do judiciário e, inclusive, uma dúvida permanente sobre as decisões que dele podem ser provenientes. Lembro aos senhores que o magistrado em questão é um magistrado produtivo e tem preocupação de fazer audiências públicas e ouvir a população, fez de fato isso, e é importante que se diga, né, porque também não é só tirar pedras ao magistrado, mas é fato que as dificuldades de relacionamento e uma certa intempestuosidade dele, né, inclusive contra esse CNJ, né, que talvez os senhores saibam, está relatado nos autos, quando o CNJ abriu o PAD, né, algum tempo atrás, ele fez publicar nos jornais e uma carta aberta com críticas duríssimas a esse conselho, dizendo que a visão desse conselho, né, impedia o livre exercício da magistratura, né, no sentido que o conselho atemorizava, né, os demais magistrados por estar, né, abrindo um PAD contra a sua excelência. Por esses motivos é que sou levado a trazer a proposta, que está constante já dos votos escritos, que estão disponíveis para Vossas Excelências. No primeiro processo, esse que apura a relação e o trato, né, do João Bosco com os colegas da magistratura e os colegas do Ministério Público Federal, né, de propor a sua remoção, a fim que em outra sessão judiciária ele possa começar do zero, né, tratando relações com o urbanismo, como manda a Loman. Neste outro, em que ele deixou de declarar-se suspeito, né, em virtude da amizade que detinha com um dos investigados, né, e revogou a ordem de decisão e recusou-se a assinar os ofícios, aplico a pena de censura, né, por entender que houve violação ao princípio da imparcialidade. Talvez alguns aqui julguem que essa pena seria branda. Eu devo lembrar-lhes que esse magistrado também ficou já afastado um prazo considerável, me parece
cerca de 2 anos em que ele está afastado, o que não deixa de ser, né, uma pena, né, para a conduta que praticou. Busco, assim, tentar algum equilíbrio, meu caro Adonis, embora um pouco abaixo da sua proposta original, né, mas devo aqui reconhecer que, ao mesmo tempo, a manutenção, né, sine die deste afastamento gera um prejuízo, que, afinal de contas, o magistrado não está produzindo, a ação judiciária do Amapá está deficitária de um membro, né, o que me leva a crer que talvez seja a hora, né, de julgarmos em definitivo esse caso e resolver o afastamento cautelar. É como voto, senhor presidente, estou à disposição para qualquer esclarecimento que se façam necessários. Obrigado, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que, portanto, está julgando procedente as imputações e aplicando a pena de remoção compulsória no caso do item 2. Item 2 e censura no item 3. E censura no caso do item 3. Eu indago dos eminentes conselheiros se há... Presidente. Conselheiro Chouquer. Só no item 3 eu gostaria de registrar meu pedido de vista, presidente, porque, diante da gravidade dos fatos e da pena sugerida pelo conselheiro Bandeira, eu queria dar uma olhada com mais cautela no que realmente aconteceu. No não me 3. opondo. Item 3. Isso. E no 2, Vossa Excelência acompanha. Integralmente. Muito bem. Então, vamos submeter à votação o item 2 inicialmente. Indago dos conselheiros se há alguma divergência quanto à aplicação da pena de remoção compulsória. Não havendo, declaro aprovada a proposição do conselheiro por unanimidade. Relativamente ao item 3 da pauta, indago dos conselheiros se aguardam a devolução da vista do conselheiro Chouquer. Proclamo provisoriamente o resultado após o voto do relator, que aplicava a pena de censura ao requerido, pediu vista o conselheiro João Paulo Chouquer. Aguardam os demais. Muito obrigado, doutor. Chamo para julgamento o item 4 da pauta, processo administrativo disciplinar 4218 de 95, da relatoria do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, requerente ao Conselho Nacional de Justiça, requerida Joana Ribeiro. Trata-se aqui de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da requerida, que é juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para apurar suposta infração disciplinar por constranger menor, vítima de estupro, e sua mãe, para que abdicassem da realização de procedimento para interrupção da gravidez. Haverá sustentação oral pelo senhor subprocurador-geral e pela requerida. Pois não, ministro Mauro? Não há registro neste sentido. E, na verdade, o julgamento é da magistrada e não da vítima. Mas acho que não haverá menção. Se a preocupação, eu não vi no microfone, mas se a preocupação for a questão do sigilo dos autos na origem, por conta de interesse de menor, meu voto aqui não vai tocar, não vai descer nenhuma minudência que permita invadir a privacidade. Com certeza. Eu indago, portanto, ao senhor subprocurador-geral e ao doutor William Medeiros de Quadros se dispensam a leitura do relatório. Sim, excelência. Sendo assim, passo a palavra ao conselheiro Bandeira para antecipação da parte dispositiva do seu voto. Pois não, presidente. Esse é um caso que foi bastante rumoroso, muito discutido no país, chega agora ao seu julgamento final. Eu estou julgando ele procedente e aplicando a pena de censura à magistrada. Doutor José Adonis, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, conselheiros, conselheiras, senhor advogado, doutor Pedro Paulo de Medeiros. Senhor presidente, este processo disciplinar versa um tema realmente muito delicado. E, em razão disso, eu gostaria de iniciar a minha manifestação observando que não se trata aqui de pronunciamentos em razão de ser contra ou a favor do aborto. Aqui se trata de análise de conduta
e sua compatibilidade ou não com a ordem jurídica, com o direito posto. O que temos aqui, foi a conduta de uma magistrada no procedimento relativo ao acolhimento da menor, de modo que, segundo a prova colhida, demonstrou um comportamento da juíza e da promotora no sentido de prolongar o acolhimento da menor em uma instituição específica, de modo a prosseguir com a gravidez e que a menor, de 10 anos, na época em que engravidou, completou 11 anos durante o procedimento, de modo que ela tivesse o bebê e o bebê fosse entregue para adoção. E essa conduta, evidentemente, eu ressalto desde o início que a competência da magistrada não era para a autorização do aborto, ela era competente para as medidas protetivas, para as medidas de acolhimento em instituição específica. E faço referência aos fatos, tal como se desenvolveram. No dia 5 de maio de 2022, o Ministério Público, na respectiva comarca, ajuizou 2 medidas cautelares, uma de produção antecipada de prova, com tomada de depoimento especial, e outra medida protetiva, objetivando exatamente o afastamento da criança do seu lar e o acolhimento em uma instituição específica. No dia 6, dia seguinte, a juíza já determinou o acolhimento. E, em seguida, poucos dias depois, no dia 9, foi realizada uma audiência. E nessa audiência ficou muito claro o comportamento da promotora de justiça e da magistrada, no sentido de que havia uma atuação destinada a convencer, a persuadir a menor e a sua mãe, inclusive o menor também, porque o autor do ato infracional equiparado a estupro de vulnerável tinha 13 anos, morava na mesma residência porque os pais eram casados, a mãe da menina casada com o pai do menino, autor do fato que gerou a gravidez da menina de 10 anos. E ficou muito claro que realmente a promotora e a juíza atuaram com tal finalidade que no próprio documento da audiência realizada, a magistrada registrou, ao final, eu vou ler somente essa parte aqui, que diz: a gente já conseguiu convencê-la a não interromper, porque a gente está tratando de uma morte, de matar um bebê. Os diálogos desenvolvidos nas manifestações da promotora e da juíza demonstram com toda clareza uma atuação no sentido de convencer essa mãe e a criança, a sua filha criança, grávida, a não realizar o aborto, fazer um parto antecipado, de modo a que o bebê fosse adotado por outra família. A mãe buscou, diante das decisões da juíza, inclusive de indeferir por diversas vezes o pedido de que a menor voltasse para casa, a mãe chegou a interpor 2 agravos de instrumento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No segundo agravo de instrumento, a desembargadora relatora deferiu uma tutela no sentido de determinar que a menor voltasse para casa, ou seja, saísse do acolhimento. Nesse período, a promotora de justiça na comarca já tinha também solicitado ao juízo criminal a autorização para fazer o procedimento de aborto e a decisão foi proferida. Demorou tanto esse procedimento em função da como a juíza conduziu o procedimento na sua vara, que tratava, repito aqui, tratava do afastamento da criança do lar e do seu acolhimento na instituição, que o procedimento de aborto não foi feito com a rapidez que normalmente acontecia no próprio Hospital Universitário de Santa Catarina, mais exatamente o Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina.
considerando o estágio da gravidez, o hospital observou que não faria, para a família, não faria o procedimento sem autorização judicial. O procedimento terminou só sendo realizado mais de um mês depois da decisão de autorização. Por quê? Porque, apesar da existência de uma autorização de realização do procedimento, a juíza não deferiu, não revogou o acolhimento da menor na instituição, apesar dos sucessivos pedidos da família, da menor, inclusive de cartas escritas pela menor pedindo para voltar à sua casa. O procedimento só foi realizado no final de junho de 2022, como disse, mais de um mês depois de iniciado tanto o acolhimento como mesmo proferida a decisão autorizativa pelo juízo de natureza criminal. Em síntese, senhor presidente, conselheiros e conselheiras, o que temos aqui foi um procedimento que revela uma conduta da magistrada e da promotora de justiça equivocadamente no sentido de convencer, de persuadir a família a não realizar o procedimento de aborto na situação em que a lei brasileira autoriza. E este, essencialmente, não pode ser o papel do membro do Ministério Público e do magistrado na condução de processos dessa natureza. Conclui-se que... Sobre o que você quer receber um lembrete? Puxa vida, peço perdão aqui, o aplicativo aqui respondeu à minha manifestação, senhor presidente. Eu digo que a requerida agiu com desvio de finalidade ao prolongar o acolhimento da menor, infringindo o dever de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício previstos no artigo 35, inciso 1º da LOMAN, bem como afastou-se dos princípios da independência, da imparcialidade, da prudência, da dignidade e do decoro previstos nos diversos dispositivos do Código de Ética da Magistratura. E eu, para finalizar, senhor presidente, eu escrevi no meu parecer que o juiz, como qualquer aplicador do direito, traz a sua carga de valores pessoais relacionados à sua origem social, formação cultural e religiosa. Essa carga de valores pode revelar preconceitos em relação a temas diversos, como o do aborto, que divide a sociedade e suscita pressões de grupos sociais. Todavia, essa carga de valores pessoais não pode comprometer a imparcialidade e a independência do magistrado, que impõe o dever de buscar nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, evitando influência externa e todo tipo de comportamento que possa refletir predisposição ou preconceito. Refiro-me aqui ao Código de Ética da Magistratura, artigos 5º e 8º. Senhor presidente, para finalizar, eu tive a oportunidade de oficiar em 2 processos disciplinares neste Conselho Nacional de Justiça que tratam deste tema. E eu observei nos 2 casos que a atuação de grupos de interesse conflitantes acaba por tumultuar na medida em que pressionam as famílias, pressionam as instituições envolvidas e causa esses embaraços, como vimos neste processo disciplinar e em um outro que ainda tem curso neste Conselho Nacional de Justiça. Em síntese, senhor presidente, a manifestação do Ministério Público Federal é pela procedência com a aplicação da sanção de censura à magistrada requerida. Obrigado, doutor José Adonis. Passa a palavra ao doutor William Medeiros de Quadros. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, extensivos aos demais integrantes desse conselho, aos advogados aqui presentes, às partes que nos assistem presencialmente por videoconferência. Preliminarmente, senhor presidente, eminente relator, antes da abertura da sustentação, preliminarmente nós peticionamos aos autos, ao eminente relator, requerendo, e até com base na paridade de tratamento e equidade, ao representante do parquê, aqui mencionado pelo doutor procurador, que aqui cumprimento também, no sentido de aplicar esse caso, tendo em vista até, inclusive, o encaminhamento do voto no sentido de censura, para a formalização do termo de ajuste de conduta, até mesmo porque isso foi requerido durante a instrução, indeferido pelo eminente relator, tendo em vista
o andamento da jurisprudência à época do Conselho Nacional de Justiça, que alterou, no final do ano, 13/12, se eu não me engano, o artigo da resolução, e permitindo a aplicação do termo de ajuste de conduta aos casos já em tramitação. Então, preliminarmente, a defesa, antes de entrar no mérito, reforça esse requerimento ao doutor relator e preservando aí, após a análise do requerimento, adentrar na questão de mérito para a sustentação oral. Senhor presidente, Pois não, o Sua Excelência o advogado faz a tribuna no requerimento, que efetivamente aportou hoje aos autos, 10h30 da manhã, salvo engano, onde a magistrada pede celebração de TAC, né, com o Conselho. Sabemos que recentemente houve uma evolução no nosso entendimento, o padre já instaurado pode ser objeto de TAC, né, mas observo apenas que esse caso já estava pronto para ser julgado e talvez fosse necessário, em virtude da repercussão que o caso teve lá atrás, que esse plenário se debruçasse para julgá-lo. Mas se o corregedor e os demais colegas acharem que é viável a construção de um TAC, não serei eu a me opor nesse caso concreto. Mas a posição de Vossa Excelência como relator é contrária. Eu levaria o caso a julgamento. Eu estou na minha última sessão, então minha única opção é essa. Bem compreendido. Ministro Mauro. Saúdo a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e a todos os presentes, senhor ministro advogado. Senhor presidente, eu me debrucei sobre esse processo e penso na linha de intelecção do eminente relator que ele deva ser julgado, já que, pela análise que fizemos na corregedoria, não é caso de firmar-se TAC neste caso concreto. Pelo que, senhor presidente, eu reitero, estou endossando o despacho anteriormente proferido pelo relator pelo indeferimento do pleito da defesa. Diante da manifestação do relator e do Corregedor Nacional no sentido de prosseguir o julgamento, faremos dessa forma. Então, devolvo vamos recomeçar o tempo de Vossa Senhoria e, portanto, Vossa Senhoria tem a palavra. Novos meus cumprimentos, então vamos ao mérito. Venho aqui na tribuna defender a magistrada Joana Ribeiro, uma juíza que se dedicou há 20 anos à magistratura, há 14 anos à infância e à juventude. Magistrada de escola, participante desse Conselho Nacional de Justiça, inclusive com a confecção de cartilhas voltadas à criança e adolescente. Senhor presidente, eminentes conselheiros, eu acompanhei atentamente toda a instrução probatória, desde o início às acusações, e reforço aqui o sentimento de Vossas Excelências e também o respeito que tenho a essa corte, no sentido de que nós estamos julgando hoje aqui uma magistrada por conta de um vazamento de imagens de audiência, as quais foram aportadas através da Intercept, trazendo uma pauta que aqui a gente vai fugir da ideologia de um ou de outro. Esse não é o papel da defesa. A defesa quer transparecer a neutralidade e o equilíbrio necessário para um julgamento justo e adequado. A conduta da magistrada sempre foi pautada na ética, ela sempre foi pautada pelo respeito e pelo compromisso com a lei. No entender da defesa, não houve abuso de poder. Embora a condução e os aportes que foram divulgados perante a mídia foram traçados de forma não contextualizada com a realidade dos fatos, mas isso foi parar na mídia e isso é um caso de grande repercussão e Vossa Excelência tem total razão, eminente Luiz Fernando Bandeira de Mello. A questão envolvia, de fato, uma gestação avançada e que aqui reforço e até rebatendo o que foi dito pelo doutor procurador, doutor José, a gestação já estava num estado muito avançado, há mais de 22 semanas. É o que previa à época, inclusive, a cartilha de orientação da Organização Mundial de Saúde. E não foi a magistrada que proibiu ou interrompeu o procedimento. Foi o próprio médico, à época do hospital, que determinou a busca da justiça para que realizasse o procedimento via judicial. Porque naquele momento já teria sido ultrapassado o limite previsto pela própria cartilha, pela própria orientação do Conselho Nacional de Justiça.
E daí iniciou-se toda a celeuma que a gente está discutindo aqui, que foi a realização da referida audiência aqui pelo doutor procurador, no sentido de que a juíza, a magistrada e a promotora não teriam seguido com as normas previstas na Código de Ética e Conduta da Magistratura e a representante do parquê do Ministério Público. A acusação de violência institucional, no sentido da defesa, é injusta e desproporcional. Porque a menina, ela, como já dito, não teria, quando levada a uma instituição de saúde, o direito a fazer aquela interrupção naquele momento. A magistrada não foi ela que determinou a interrupção ou não do aborto, e sim por um juízo criminal que assim o determinou em seguida. Ela tentou, naquela audiência, após o interrogatório da menor, junto com a promotora, com base na própria cartilha do CNJ, criou-se algumas omissões, algumas dúvidas, com relação até à questão do estupro, se era o pai ou era o menor que estava morando naquele local e naquela família. E eu digo a vossas excelências que eu ouvi a mãe no interrogatório, e a mãe expôs, e está gravado, vossas excelências tiveram acesso, o quanto isso levou, a exposição da mídia levou a uma situação delicada, inclusive, para aquela família. E, ao final, inclusive, ela teria entendido e dito, durante a instrução, que ela poderia ter dado à concepção aquele feto que estava ali na sua filha. A exposição midiática, ela distorceu a realidade, eminentes conselheiros, criando uma narrativa que ignorava, inclusive, o ambiente familiar da família. E que, naquele momento, a magistrada, em um ato jurisdicional, entendeu pela necessidade do afastamento daquela menor do lar para sua proteção. E assim o fez. Assim o fez, para garantir a preservação daquele menor. E é isso que o Estatuto assim prevê, a preservação do menor no sentido lato. E aqui, indo para o final, eminentes conselheiros, o julgamento desta magistrada, que dentro de um ato jurisdicional, traz um precedente perigoso no sentido da defesa. Porque onde os juízes passam a ser reféns de pressões externas e midiáticas, em detrimento daquilo que prevê a própria LOMAN. A independência judicial é um pilar para o Estado Democrático de Direito. Se permitirmos que uma juíza seja punida por não interpretar e aplicar a lei que estava ali, ao fato latente existente naquela comarca de Tijucas, aí faço a reflexão de que se o ato tivesse ficado interna corpore sob o sigilo, o manto do sigilo, nada teria acontecido e ela não estaria aqui respondendo o processo disciplinar. Então, eminentes conselheiros, peço ao Conselho que Vossas Excelências, com a sensibilidade que tem, que a análise do caso seja feita à luz desses fatos da instrução que foi muito bem conduzida pelo eminente relator Luiz Bandeira de Mello, que aqui saúdo Vossa Excelência e aqui traço meus elogios a Vossa Excelência, pedindo a Vossas Excelências e confirmando aqui o intuito da defesa na absolvição da eminente magistrada por verdadeira justiça. É assim que pede. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor William Medeiros de Quadros. Devolvo a palavra ao relator, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Pois não, presidente. Eu gostaria de iniciar concordando com o que o advogado falou da tribuna. Efetivamente, esse caso está hoje sob julgamento por conta de um vazamento do vídeo da audiência que foi editado, né, e foi objeto de uma longa reportagem no site Intercept, né, onde vários dos elementos, né, que tangenciam o processo principal, de onde se originou esse PAD, são abordados, violando, inclusive, os interesses da criança, né, da menor envolvida. E eu preciso fazer aqui um meia-culpa, até aproveitando por ser minha última sessão, e também admitir os nossos erros que, por vezes, cometemos. Este caso, quando veio à tona, né, foi objeto de muita cobertura jornalística, e eu cheguei a dar uma entrevista, salvo engano,
para a Globo News, né, criticando, né, a postura de magistrados que deixam que suas emoções pessoais, né, prevaleçam sobre o interesse de menores. Preciso dizer aqui que, depois de conhecer mais profundamente os autos, né, em alguns aspectos que eram criticados na tal reportagem, né, a magistrada tinha sua razão, né, e até por isso que a pena não é tão severa como inicialmente cogitou-se aqui no Conselho. Havia, por exemplo, uma grande discussão na matéria por que é que a menor não poderia ficar com a mãe. A mãe fazia um clamor emocionado por ter pelo menos a filha consigo para poder ajudar nessa gestação, né? E, efetivamente, havia razões nos autos, eu não vou entrar aqui para não violar o sigilo do processo, mas havia razões nos autos que justificavam que a menor permanecesse albergada em instituição própria para isso. Porém, o que choca em particular, né, é a condução da tal audiência a qual o doutor Adonis fez aqui menção. Quando se vê o vídeo, ainda que seja a versão inteira, não editada pelo Intercept, mas quando se vê o vídeo, por diversas vezes, né, a magistrada busca humanizar aquela situação de gravidez decorrente de estupro, né? Diga-se de passagem, por mais de uma vez ela vira para a menor e diz: e qual nome você quer dar para a criancinha? Né? E o que o pai acha disso? Né? E em vários momentos, né, ela parece, na verdade, ela sugere, né, ou até induz a criança a acreditar que aquela gestação poderia gerar um lindo bebê que poderia eventualmente ser dado à adoção, né? E é aí que a magistrada derrapa, né? Porque, a despeito dos seus próprios valores pessoais, ela estaria, talvez, privilegiar ali o interesse da criança. Veja bem, a magistrada é estudiosa do assunto, preciso dizer isso, ela tem livros publicados sobre o assunto, ela tem formação na área, mas, em alguma medida, sim, o que se vê da investigação dos autos é que ela deixou que seus valores pessoais, né, prevalecessem sobre o interesse da criança. Por decisão sua, mais de um mês passou-se entre a autorização do aborto pela vara penal, né, e a autorização para que ela saísse da tal casa de menores para ir ao hospital proceder ao aborto. Uma gestação que foi autorizada a interrupção na 23ª semana, né, chegou, se não me engano, a 32ª, né, sem solução, por conta da decisão da magistrada, que não liberava a menor para sair do internato e ir ao hospital. Só aconteceu por decisão do tribunal em grau de recurso. E, nesse meio tempo, houve um clamor popular terrível. Esse aborto foi feito, finalmente, em Recife, né? E existiam manifestantes lá de fora do hospital, né, protestando contra o aborto, e aquela menor, coitada, com 11 anos de idade, vendo assim, toda aquela cena, ela sendo objeto de todo aquele drama, e de uma discussão política nacional, né, que nada dizia a respeito a ela. E talvez, nesse sentido, eu peço a compreensão do advogado na tribuna, porque me posicionei contra o TAC, além de ser meu último caso, minha única chance, talvez, de trazer essas considerações a plenário, é porque a gente precisa passar o recado, não só a ela, mas a outros magistrados em geral, né, que, naturalmente, todos somos humanos, todos, quando julgamos, colocamos um pouquinho da nossa própria ideologia nos casos que julgamos. Ela faz assim, eu também faço assim, todos nós fazemos um pouco isso, por mais que tentemos nos separar de nossas ideologias. Mas aqui ela violou o interesse da menor ao não pensar primeiro naquela criança de 11 anos, né, que estava gerando um feto fruto de estupro. Ainda que não houvesse violência no caso concreto, né, mas o estupro, no caso, é presumido, né? Então, acredito que o Conselho precisa dar uma resposta. Talvez não uma resposta tão dura como inicialmente se cogitou, porque, no caso dos autos, algumas decisões da magistrada faziam sentido, né? Ela não queria, por exemplo, que a menor voltasse para casa, porque era em casa onde vinham sendo praticados abusos por parte de um colateral, né, que também menor de idade, que ali habitava. Porém, ao permitir
né, ao sugerir, adicionar emoção àquela gestação e permitir que ela ficasse por mais de mês, né, dentro de instituição para menores, com aborto autorizado pela vara penal, e aquela gestação se prolongando a ponto de talvez chegar o médico e dizer, olha, eu não posso mais fazer? Será que era essa a estratégia? Né, para que chegasse na 35ª semana e o médico dissesse, olha, sinto muito, agora, do ponto de vista médico, eu não posso mais proceder esse aborto. Era isso que se pretendia? Não foi esse o fim, porque, em grau de recurso, o tribunal determinou o aborto e a condução da menor ao hospital em Recife, onde ele foi realizado, porque lá, na localidade onde ela morava, sequer havia condições sociais, né, de realizar o procedimento. Como já disse, mesmo em Recife, houve protesto do lado de fora do hospital, né, para não execução desse procedimento. Por todo esse contexto é que eu acho que pecou a magistrada em imprudência, pecou ela em parcialidade, né, e por esse motivo é que eu trago a proposta de pena de censura à Sua Excelência. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Bandeira, que propõe a aplicação da pena de censura. Eu indago dos eminentes colegas, se alguém deseja se manifestar, estão todos de acordo. Nesse caso, proclamo o resultado do Conselho por unanimidade, indeferir o pedido de celebração do termo de ajustamento de conduta formulado pela defesa e julgou procedentes as imputações para aplicar à magistrada a pena de censura nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor William. Tem sustentação? Vê se tem um sem sustentação. É do Bandeira? Tem algum do Bandeira sem sustentação? Não, isso aqui é Pablo. Uma página do pedido. Cadê o Bandeira? Conselheiro Bandeira, ainda tem um processo de Vossa Excelência na lista, na pauta, sem sustentação. É só eu vou ter que interromper para o almoço daqui a pouco, que tem audiências, só para saber se... Qual é o caso, presidente? Da Daiane. Esse da Daiane. Eu não tenho Bandeira. Não, então eu falei para o senhor que não tinha. Entendi. Se o senhor quiser, talvez, trazer o item 6, da minha parte não há problema, não. Tem uma ostentação nesse caso. Vou chamar o item 6. Chamo para julgamento o item 6 da pauta, revisão disciplinar 9102-41, da relatoria do conselheiro Bandeira de Melo, requerente a João Luiz Amorim Franco, requerido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio, é um pedido para rever decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que aplicou pena de aposentadoria compulsória ao requerido por direcionamento na nomeação de peritos, vendas de sentenças, obtenção de vantagem ilícita, estabelecer estrutura de poder paralelo organizada para obter vantagem patrimonial indevida e evolução patrimonial incompatível com a renda lícita declarada. O advogado Dr. Mauro Roberto Gomes de Matos. Não há intervenção do Ministério Público. Indago do advogado se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Conselheiro Bandeira de Melo tem a palavra para antecipar a parte dispositiva do voto. Pois não, presidente. Trata-se de uma revidiz proposta por João Luiz Amorim Franco contra a decisão do TJ Rio. E eu estou julgando improcedente a revisão disciplinar solicitada. O relator, portanto, julga improcedente o pedido. Vossa Senhoria tem a palavra, doutor Mauro Roberto. Obrigado, Excelência. Egrégio Conselho Nacional de Justiça, eminentes e cultos conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, advogados, magistrados, serventuários. Pois bem, Excelências, esse caso ele é muito peculiar e eu gostaria de, dessa tribuna, deixar
bem cristalina a situação fática. Imaginem, Vossas Excelências, que numa inspeção ordinária do Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins, é feito em 2017, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e determina, Sua Excelência, algumas providências que a Corregedoria local tomasse, como nas varas nas varas de fazendas públicas e nas varas de recuperação judicial e falência. Pois bem, essas medidas seriam controles de perito, administradores judiciais, ou seja, normas rotineiras. O que faz, então, o corregedor da época, desembargador Bernardo Garcês, na sua jurisdição? Ele instaura as sindicâncias especulativas, sem objetivos determinados, em verdadeira pescaria probatória, e começa a devassar a vida dos magistrados e de suas famílias. Ora, a Associação dos Magistrados entrou para os juízes de varas das varas de falência, ele entra com PCA. Esse PCA foi provido pelo Conselho e declarada pescaria probatória e trancada a sindicância. Eminente conselheiro Bandeira de Melo foi o relator. No caso do juiz João Amorim, que é o nosso representado aqui desta tribuna, no meio da sindicância dele veio um perito numa outra investigação, que era a Lava Jato, e faz uma colaboração premiada, dizendo que repassava 10% de suas perícias para o magistrado. E acusa também o magistrado de venda de sentença. É feita toda a instrução probatória, Excelências. Não há uma mínima prova sobre o ocorrido. E aquela sindicância que veio sobre pescaria probatória traz uma quebra de sigilos de dados e diz que houve uma variação patrimonial incompatível do magistrado, sem nenhuma prova nem nenhuma evidência dos autos. Pois bem, é instaurado o PAD, e o PAD traz 4 condutas. A primeira, direcionamento de nomeação de peritos mediante condicionamento de pagamento de percentual decotado de honorários periciais, da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, venda de sentença nos processos tais e tais, mentoria intelectual de toda estrutura do poder paralelo, organizado para obter vantagem patrimonial indevida no âmbito do Poder Judiciário, evolução patrimonial incompatível, ilícita. O que faz a defesa, Excelências? A defesa aprova que não há esse tipo de intermediação. Por quê? Porque foram 180 perícias, não há um encontro. Em seu depoimento, diz o perito que entregava o numerário na residência do juiz. Ora, imaginem, Vossas Excelências, 180 perícias, no mínimo uns 120, 130 encontros, que deveriam ser pessoais. Não há uma prova do alegado, não há uma prova, nenhuma evidência no WhatsApp, e nada foi provado esse repasse. Ora, não sendo provado o repasse, como o perito acusa, então, o juiz de venda de sentença? Através de uma colaboração cruzada com outro colaborador que era da empresa, através de um contrato feito entre os dois. Ora, sem nenhuma evidência dos autos. Para Vossa Excelência ter ideia, o acórdão, ao trazer o acórdão do Tribunal de Justiça, ao trazer o diálogo do magistrado com o perito, traz, aspas, João Amorim, tudo bem? Qualquer coisa, estamos aí, abraços. Charles Williams, tudo, Vossa Excelência sumiu. O almoço com Zé Francisco. João Amorim fala, estava dando aulas na Emerge, segunda e sexta, marca aí. E Francisco esteve aqui hoje. Charles Williams fala, pode ser essa sexta. João Amorim fala, por mim pode. É mesmo? Vou ligar para ele. Marquei com Zé Francisco às 12h30 na sexta agora. Aí João Amorim fala, você me dá uma carona? Charles Williams, foi, dou. João Amorim, beleza, nos encontramos sexta então. Charles Williams, ok. Esse é o diálogo. Pior diálogo que traz nos autos é esse, Excelências. Então, está comprovado que não existia um vínculo profissional. Agora, está provado nos autos que tinha um vínculo pessoal de família que se relacionava. Então, feita essa prova cabal nos autos, Excelências, o que faz o douto julgador no seu convencimento? Altera a tipificação da portaria inaugural, que tinham 4 condutas, e Vossas Excelências sabem, melhor do que esse advogado aqui da tribuna, que o magistrado se defende de fatos e não de tipificação. Então, ao alterar os 4 fatos
que foram demonstrados no curso da instrução que não houve pagamento de propina, que não houve venda de sentença e que não houve irregularidade nenhuma de evolução patrimonial, o magistrado abre o seu sigilo fiscal, requer a prova pericial para demonstrar, a prova pericial contábil para demonstrar a compatibilidade da sua evolução patrimonial e é indeferida essa prova. O que faz o magistrado? Junto uma perícia de um professor da Emerge, do Rio de Janeiro, o senhor Lessa, e prova a compatibilidade. Aí, no julgamento, está provado, comprovado por ele. No julgamento, tem-se uma alegação de que o Ministério Público, em razões finais, disse que o juiz teria a sua evolução desproporcional. Por quê? Porque não colocou as verbas ordinárias, as viagens. Então, com base na presunção, é tido um enriquecimento ilícito presumido, que a lei de improbidade já acabou com isso, já não tem mais essa dicção, a atual lei, exige efetivamente a demonstração do fato. E aí, excelências, o pior, a defesa é pega por uma mutatio libelli na fase final do julgamento. Por quê? Sua Excelência reconhece que o perito era impreciso, não era confiável o seu depoimento, está nos autos, está no voto da desembargadora relatora, ela ultrapassa e diz ainda mais, em determinados momentos, é muito confuso o acórdão, porque diz que o colaborador era testemunha, em face da independência das instâncias. Data máxima vênia, sabemos que a colaboração sem corroboração, não há prova externa que dê autenticidade para esse depoimento. Bom, para surpresa, então, como eu disse aqui dessa tribuna, vêm, então, as condutas. Eram 4. Essas condutas desaparecem e Sua Excelência, a relatora, julga da seguinte forma. Ele diz que o perito nomeou 80% das perícias para 4 peritos. Quer dizer, qual seria o ilícito, onde é que estava a vedação? Diz que os valores da perícia já eram caros, mas está comprovado também na instrução que as perícias eram feitas e cobradas de acordo com a complexibilidade de cada caso, e diz que o juiz despachava as petições dos peritos que vinham a ele e determinava com rapidez a liberação de alvará. Ora, Vossas Excelências sabem que processo físico o advogado despachava pessoalmente com o juiz ou juntava no protocolo, isso era usual. Isso é mais do que normal. Aonde está a irregularidade? E continua nas imputações novas, trazendo situações pessoais, que ele não controlava a serventia, que houve quebra de... Quer ver? Aqui, as condutas aqui identificadas, diz Sua Excelência, comprometeram fortemente a imparcialidade, a independência e integridade profissional. Ora, isso não estava na portaria inaugural? Aonde estava independência, onde estava essa tipificação de integridade profissional, imparcialidade? Quer dizer, então, foi pego o magistrado numa mutatio libelli, com cerceamento de defesa, violação da regra do due process of law. Quer dizer, este processo, Excelências, é típico da revisão contida no artigo 83 do regimento desta Casa. Por quê? Porque fere os autos, fere a prova, fere legalidade, confere-se a colaborador com colaboração cruzada, uma prova de que houve corrupção do juiz porque tinha um contrato entre os 2 colaboradores. E a sentença foi prolatada dias depois da assinatura do contrato. Quer dizer, que prova é essa? Carnelucci diz, a prova é o coração do processo. Este processo não tem, ainda mais para a penalidade máxima. E, pasmem, Excelências, quando do julgamento, a relatora votou pela disponibilidade. O corregedor Bernardo Garcês votava depois do desembargador Najib, que era o decano. O desembargador Najib vota pela aposentadoria compulsória na forma do voto do desembargador Garcês. Ora, o desembargador Garcês, em tese, votou a posteriori o desembargador Najib. Isso tudo está nos autos. Então, este é um caso, sim, eu peço uma melhor reflexão de Vossas Excelências, porque é uma injustiça penalizar um magistrado com uma suspeita de corrupção, sem prova de corroboração, com uma mutatio libelli, alteração da portaria inaugural. Sabemos que defendemos dos fatos, e a defesa se defendeu de todos os fatos e demonstrou a lisura do magistrado. São com essas considerações, Excelências, que espere e confia o juiz João Amorim que seja provida a sua revisão disciplinar, quer para afastar a pena capital, quer para julgá-la procedente. Muito obrigado, Excelências. Obrigado, doutor Mauro Roberto Gomes de Matos. Devolvo a palavra ao conselheiro Bandeira de Mello.
Presidente, eu confesso que ouvi com satisfação o doutor Mauro Roberto Gomes de Matos, da tribuna, aliás, cujos livros eu estudei, não faz tanto tempo assim, tá? Mas eu estudei na faculdade ainda, em matéria de direito administrativo disciplinar, e nos debates que tive com os colegas acerca desse caso, e agora ouvindo o doutor Mauro Roberto, que me traz à lembrança o episódio do meu primeiro ano de mandato aqui no CNJ, acerca das diligências promovidas na Corregedoria Geral do Rio de Janeiro pelo desembargador Garcês, que levou realmente à anulação de uma série de processos aqui por esse plenário. Eu pedi à minha equipe para retirar, senhor presidente, o voto que constava no item 6, que penso que, a essa altura, seria um erro, talvez, trazer esse voto, e lhe explico por quê. Vários colegas tinham dúvidas, de fato, se essa era a melhor resolução para o caso, improcedente. E, talvez, se eu votando agora, eu cristalizaria a posição do relator e impediria o conselheiro Rodrigo Badaró, que assumirá essa cadeira na próxima sessão, de construir uma solução dialógica com todos os colegas. Nesse sentido, eu que não tenho vergonha de admitir um erro quando faço, pediria a Vossa Excelência, se fosse possível, suspender o julgamento para permitir que o meu sucessor nessa cadeira possa trazer um voto que ele será responsável perante os demais colegas para levar a julgamento, se Vossa Excelência entender possível. No sentido do cancelamento do pregão, portanto. Se o relator não quer proferir voto, não tem o direito. Como assim? Não, eu entendo, mas eu não tenho como resolver esse problema. Não há remédio na farmacologia jurídica para o fato de que o relator não quer proferir voto. Não é que não queira, veja bem, presidente, é porque, tornar mais claro, eu tinha o voto pronto, mas me parece que as razões do doutor Mauro Roberto Gomes de Matos da tribuna me fizeram balançar. Talvez este seja um típico caso em que a palavra proferida da tribuna, meus caros Marcelo Terto e Ulisses Rabaneda, serve realmente para orientar o julgador num sentido diferente, às vezes, até do que ele vem preparado para a sessão. E é por isso que eu acho que seria imprudente eu trazer o voto que tenho pronto aqui e deixar cristalizada a posição do relator, e meu sucessor depois terá que defender um voto que ele sequer terá participado. É mais nesse sentido minha preocupação. Acho que o caso não é propriamente de suspensão, porque suspensão nós teríamos que retomar desse ponto, o adiamento, a pedido do relator, com futura substituição do relator. Então, proclama um resultado após a realização... Pois não, doutor. O ideal seria tirar de pauta, né? Porque adiar vai vincular o sucessor do conselheiro Bandeira a trazer o voto na próxima sessão. Pode ser que faça uma revisão. E mesmo porque não tem voto no sistema. Foi colocado voto no sistema, não. Cancela o pregão. Então, a pedidos, fica cancelado o pregão. A vantagem é que poderemos ouvir de novo o doutor Mauro Roberto Gomes de Matos em outra sessão. Não podemos, senhor presidente, tirar o... Fica cancelado o pregão e fica suspensa a sessão. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Está todo mundo querendo trabalhar, eu vou cancelar a suspensão da sessão, então. Fica suspensa a sessão.